Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo dia para você, muito bom encontrar você aqui no nosso canal. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo chegar a novos vascaínos. Vamos crescer a nossa família do Fanático, mais de 190 mil amigos, muito obrigado. E vamos juntos, amanhã tem decisão. Vale vaga na fase quartas de final da Copa do Brasil e o Vasco não tem vantagem. Quem vencer avança. O jogo de ida foi 1-1. Rafael Paiva poupou alguns jogadores contra o Bragantino. Deu certo? Deu errado? Quais foram os erros cometidos que não podem ser mais cometidos? Vamos falar sobre isso agora aqui no nosso Café Vascaíno, porque essa semana é decisiva. Depois do Atlético Goianiense, volta Campeonato Brasileiro e o Vasco pega o Fluminense, que vem embalado de 4 vitórias seguidas. E o Vasco vem de 3 resultados negativos. 2 derrotas e 1 empate dentro de casa. 9 pontos disputados e apenas 1 conquistado. Chegou a hora do técnico Rafael Paiva parar, fazer uma reflexão e entender que o modelo de jogo do Vasco está se perdendo. As linhas do Vasco estão afastadas, ataque, meio-campo e defesa. A defesa era tão bem protegida. Mas não jogou o Cocão no último jogo. Ok, mas ele enfrentou o Grêmio e o Atlético Mineiro e o Vasco perdeu esses jogos. Mas o gramado era outro. Cada hora vem uma desculpa. Passou da hora de terminar as desculpas. E observar onde estão os erros e corrigi-los. Porque o Vasco precisa corrigir os erros o quanto antes. E amanhã é erro zero. O erro cometido pelo Léo contra o Bragantino de proteger a bola e tomar à frente dele o Nath, um bacholinha, não pode, com 2 minutos de jogo. Se você comete esse erro aos 40, 43, 45 do segundo tempo, você vai culpar o cansaço. Estava cansado, dei mole. Com 2 de jogo, é inaceitável. Agora, também não tem que se fazer campanha, o cara não pode jogar no Vasco, não presta, nada disso. Mas tem que apresentar soluções. O Léo hoje é um dos raros zagueiros que o Vasco tem para jogar pelo lado esquerdo. Porque até agora não houve nenhuma contratação para esse setor. E o tempo está passando. E nós precisamos de um zagueiro canhoto, já não é de hoje. Bota o Rojas para jogar com o Maicon. Será que vai dar certo? João Vitor ainda não volta contra a equipe do Atlético Goianiense, que tomou a sapatada do Botafogo. É um jogo em que o Atlético Goianiense vai tentar achar uma bola, não vai vir de peito aberto. O torcedor do Vasco vai lotar São Januário, como sempre, vai dar um show, ingressos totalmente vendidos, mas o time precisa corresponder em campo. Tirar o Piton e tirar o Verrete, sendo que esse ficou no banco, Piton nem para o banco foi contra o Bragantino, não é terra arrasada. Que absurdo, não. Terra arrasada foi a postura do time e principalmente erros coletivos e alguns individuais. Foi o caso do Léo. Durante o jogo eu chamava atenção para o posicionamento do GB e na coletiva o Rafael Paiva falou sobre isso. Ele não é um 10, ele é um 9. O 9 tem que jogar na área. A não ser que ele tenha muita habilidade para jogar fora, o que não é o caso. Quando no segundo tempo ele foi para a área, o que aconteceu? Gol dele. E no primeiro tempo, os jogadores cobravam o posicionamento do GB. E ele o tempo todo, quando entrava na área, era pelo segundo pau. O Puma Rodrigues não cruza a bola no segundo pau. Diferentemente do Lucas Piton. A bola dele é forte no primeiro, no máximo no meio. E o GB não soube fazer essa leitura. O Verrete ficou no banco por entender a comissão técnica que havia um risco de lesão. Ele é um cara que se entrega demais, se desgasta demais. Agora, não foi por isso que o Vasco não ganhou o Bragantino. Foi por erros individuais e coletivos do setor defensivo. Léo protegendo, Nath roubou, cruzou, gol do Bragantino, do John. Erro coletivo, Puma, individual, mas depois coletivo, o sistema defensivo, deixando o Elinho sair sozinho. Onde é que estavam Zé Gabriel e Leandrinho na marcação? Jogadores tinham entrado recente no jogo. E desculpa, torcedor, acho uma maldade colocar
Na conta do Coutinho, a entrada dele, a derrota, né? É um empate com sabor de derrota contra o Bragantino. Não, né, torcedor? Ah, mas desde que o Coutinho veio pro Vasco, o Vasco não vence. Não, né? Quando começar a vencer vai ser também por causa do Coutinho? Vai ter a participação dele. Talvez tenha faltado ao Rafael Paiva uma leitura de jogo, quando substituiu, por exemplo, botou o Zé Gabriel pelo Hugo Moura, tirar o Adson, deixar o Coutinho mais adiantado com o Verratti. Mas não, ele quis tirar o Hugo Moura pelo Zé Gabriel, 6 por meia dúzia. Para dar uma oxigenada no meio-campo, na pegada ali, na marcação, mais força. Não deu certo. Alguns jogadores não têm conseguido rodar com a camisa do Vasco. O Zé Gabriel é outro exemplo. Rossi, Serginho, que nem no banco tem ficado, Praxedes, da mesma forma. Então são jogadores que o Vasco precisa. Galdame estava no banco, mas o Vasco precisa. Alô, Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco. O Vasco tem que buscar mercado para esses caras. O Vasco precisa fazer dinheiro. Abrir espaço na folha é fazer dinheiro. Agora, voltando ao jogo de amanhã. Além da classificação para as quartas de final, para ficar entre os 8 melhores times da Copa do Brasil, tem 4,5 milhões na mesa, que é o valor da classificação para essa etapa. E eu insisto que um time que tem uma folha de 20 milhões de reais não pode ser eliminado pelo Atlético Goianiense. Com todo respeito, não estou faltando com respeito ao Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, ou você vai me provar que esse time tem jogadores que ganham a mais do que deveriam, mas a folha não é justificável pelo time. Ok, vou concordar com você. Esse time não tem técnica para valer 20 milhões a folha. Ok, erraram em contratações, erraram no salário, mas digamos que ela fosse uma folha salarial de 10 milhões, pela metade. Você acha que um time que tem uma folha salarial de 10 milhões de reais, jogando num estádio lotado, com o seu torcedor empurrando, pode ser eliminado pelo Atlético Goianiense? Claro que pode, Azevedo. Isso é futebol. Não se pode aceitar qualquer explicação. Não pode ser eliminado, não. Senão, você vai começar a apequenar o Vasco. O Vasco é um gigante. E o seu torcedor não pode aceitar migalhas. Ah, foi eliminado, mas chegou nas oitavas de final, não chegava desde tal ano. Ô, Darcy, desculpa meu francês logo cedo, mas não pode. O time do Vasco precisa se impor em casa. E essa classificação é fundamental para o jogo de sábado com o Fluminense. Porque lá no Newton Santos, que o torcedor também vai lotar, dependendo do resultado de amanhã, vai pegar um time que vem crescendo no Campeonato Brasileiro e pode realmente se classificar na quarta-feira também contra o Juventude e vir com a moral elevada de 5 vitórias seguidas. Perdão, 6 jogos, somando quarta-feira, se ele vencer e passar, vão ser 5 vitórias e uma derrota, que é a do Juventude na ida. Mas no Brasileiro vem de 4 seguidas de 1-0. Está na hora de pisar nesse freio dos adversários. Fazer o que o Botafogo fez com o Atlético Goianiense, amassar, ponto. Sou o Botafogo, sou o melhor time, brigo pela liderança, minha folha é alta, vou atropelar. Atropelou. E o Vasco? Ah, não, estou no meio da tabela, 11º lugar, jogo é jogado, 11 contra 11, tem que respeitar. Um empate fora de casa é bom. Não é bom, não é bom. O Vasco tinha que ter vindo para o Rio com a fatura liquidada. Desculpa. É a diferença técnica que tem que fazer valer dentro de campo. É isso, galera, ó. Espero vocês hoje. Vamos embora, 1h, gente. Participe comigo com o Rei Kraus pra gente falar muito de futebol. Vamos zoar ele, porque a coisa chata aconteceu no Morumbi. 1h na conta KTO, segunda, quarta e sexta, eu conto muito com a sua participação. Fechado? Um grande abraço e até mais tarde.